Eu sou o Maxon, hoje eu vou falar sobre Lovecraft, Medo Clássico, volume 1. A mais nova coleção de contos de um dos maiores escritores de terror de todos os tempos, o meu preferido particularmente, do Lovecraft, chegou às livrarias não faz muito tempo, o Medo Clássico volume 1, pela Dark Side Books. A gente tem uma coleção de 9 contos aqui do Lovecraft, com uma capa maravilhosa, todas essas características que eu sempre falo e todo mundo sabe, todo mundo que frequenta uma livraria, os olhos já se voltaram para algo da Dark Side, certamente curta você ou não terror. Nesse caso são 9 contos do mestre do terror, o mestre do grotesco, do cósmico, do indizível Lovecraft. E o que faz dessa coleção algo digno de estar entre a coleção de qualquer fã de Lovecraft. Além dessas histórias, com uma nova tradução, com imagens maravilhosas, que eu fiz questão de colocar aqui do lado para vocês verem, antecedendo cada conto com as criaturas respectivas de cada história. Existe aqui um epílogo com o epistolário, parte ínfima do epistolário vasto do Lovecraft, que é uma coisa nunca publicada antes. Então, se você é fã do cara, você precisa dar uma olhada nas cartas que ele trocava com amigos e pessoas próximas, e também nas páginas datilografadas de alguns contos e das anotações que ele fazia nessas páginas, de alguns desenhos que ele rabiscava, para ter uma ideia de como funcionava a mente desse sujeito até certo ponto conturbado e que via na realidade uma forma de transformar pesadelos em histórias que nós, fãs do terror, levamos e temos como algo incomparável, digamos assim. O Lovecraft ele faz parte do imaginário popular já há bastante tempo e cada vez mais ele está presente na cultura pop, digamos assim. Essa foi uma breve introdução sobre o que é esse livro, o que está aqui. Eu não vou falar o que cada conto, porque eu acho que você tem, como fã de Lovecraft, fã de literatura fantástica, deveria ir atrás de saber, e não é por isso que você vai querer ter isso na sua coleção. Mas especialmente porque hoje é um formato diferente de programa. Eu trouxe aqui a pessoa que mais ama Lovecraft que eu conheço, que é o meu tio, meu queridíssimo tio, que foi a pessoa que me introduziu a esse mundo desde criança, que me mostrou essas histórias, me apresentou esse escritor, me apresentou um sem fim de coisas, e que certamente formaram o meu caráter. Assim, eu acho que o meu tio é extremamente importante nesse sentido. Então, o meu tio Maurício Ramos vai falar um pouco sobre Lovecraft, sobre a importância desse autor, que é um dos mais importantes de terror da história. É uma grande satisfação poder falar para vocês sobre Lovecraft, a partir dessa obra que foi apresentada inicialmente. E o que eu vou propor, não como erudito, nem como especialista, nem como estudioso de Lovecraft, e também não como fã, mas como alguém que viveu esse mundo Lovecraftiano de uma maneira muito ampla, e isso se estendeu para uma série de outras coisas que eu faço nas áreas de história, filosofia, literatura e um sem número de coisas nas quais o Lovecraft foi uma grande inspiração. Nesse sentido, o que eu proponho é uma espécie de itinerário, passando por algumas dos contos e de alguns documentos que essa edição da Dark Side traz, porque com esse itinerário eu gostaria de apresentar o âmago, a alma de Lovecraft. É muita pretensão, eu sei, mas pelo menos aquela alma que eu consegui acessar. E isso é uma sequência de aprofundamentos nos quais eu espero que o Lovecraft possa falar para cada um de vocês de uma maneira singular e especial. Para isso eu sugiro então começar lendo o que é a história do Necronomicon, que é o livro arquetípico, é o livro fundamental, que funciona como uma espécie de portal, como uma espécie de elemento de transição na qual nós podemos passar desse mundo muitas vezes sem graça e ordinário para um mundo maravilhoso, um mundo encantado, mas um mundo cujo encanto e o maravilhamento é feito fundamentalmente na base de um medo de nossas origens cósmicas. Essa é uma das ideias fundamentais. E a história do Necronomicon é algo que introduz, talvez, um dos grandes elementos da literatura do Lovecraft, que é uma ambiguidade entre a ficção e a realidade, a vigília e o sonho, e, fundamentalmente, uma transição entre o mundo
onde as leis da natureza são válidas, um mundo onde nós temos uma ordem regida por um princípio, uma lei mecânica universal, uma transição para um mundo no qual essas leis são colocadas de lado por entidades, por divindades, por seres que viveram num momento caótico do universo. Viver nessa transição entre o caos e a ordem, entre o mundo natural regulado por leis e um mundo se organizado por coisas que simplesmente não se preocupam com aquilo que o homem é, com as suas aspirações, mas cria uma situação de completo desamparo daquilo que é o nosso mundo significativo. Por que a história do Necronomicon dá essa impressão? Por que ela cria esse tipo de situação interna? Porque é apresentada uma mistura de documentos e nomes que realmente existiram na história, com seres, com documentos, com obras, com eventos completamente fantásticos, e você não vê quando é que uma coisa passa a outra. Você vive nessa situação de ambiguidade na qual o Lovecraft convida você a fazer uma coisa que é suspender a sua descrença naquilo que é sobrenatural, sem que você se torne uma pessoa supersticiosa e passe a acreditar na existência objetiva daquilo. Você passa a acreditar na existência simbólica das coisas, que é uma condição emocional interna real, mas é uma coisa puramente estética. A leitura desse documento fictício real seria a porta de entrada do roteiro que eu sugiro. Tendo vivido isso que alguns autores chamaram de uma dialética da ambiguidade, a dialética normalmente é algo que coloca duas coisas racionais em contraposição, mas uma dialética da ambiguidade é quando as duas coisas elas se opõem, mas elas se harmonizam ao mesmo tempo. Viver essa dialética, o próximo passo seria ler então o depoimento de Randolph Carter. Nesse depoimento existe a passagem de um mundo para o outro, mas essa passagem não é feita na ligação entre a história e a ficção, mas é feita numa coisa que muitas vezes se chamou de a descida aos infernos, né? Descer aos infernos é o que Randolph Carter faz com um companheiro. Eu não vou contar que inferno é esse, nem o que é que ele encontra nesse inferno. É um convite, então, a passar numa situação muito próxima de nós, que é um cemitério, para um mundo no qual o inferno contém algo que diz respeito às nossas origens. Ou seja, nós normalmente procuramos um sentido para a vida respondendo aquela pergunta, uma das perguntas mais profundas, que é de onde viemos, e essa busca de onde viemos, que seria um lugar que nos daria sentido para a vida, nós encontramos algo absolutamente absurdo, alguma coisa que não tem nenhum sentido. Isso cria a situação do horror cósmico, que é aquela situação, como eu falei, de desamparo num mundo onde as coisas simplesmente não têm sentido. Então, essa primeira passagem de um mundo para o outro, com essa narrativa de Randolph Carter, nós podemos depois passar para um dos contos mais clássicos do Lovecraft, que é A Chamada de Cthulhu. Nós, com esse conto, entramos em contato com a entidade mais arquetípica de Lovecraft, que é Cthulhu, e nós vamos passar aí dessa transição da ficção, da realidade para a ficção, do mundo natural para o mundo não necessariamente sobrenatural, mas um mundo onde seres universais têm um tipo de existência, como eu falei, que não tem nenhuma relação, nenhum interesse pela nossa existência. Isso é o mar, né? A passagem da terra firme para as regiões oceânicas, nós vamos encontrar alguma coisa que é a passagem da nossa vida comum por o interior de um cemitério. Então nós passamos das profundidades da terra para as profundidades do mar, e nas profundidades do mar habita uma série de seres que têm a sua parte mais odiosa, a sua parte mais repugnante, na sua morfologia, vamos dizer assim,
de um cefalópode, de um polvo, de uma lula gigante, mas dotada de uma certa inteligência, de uma certa sabedoria, completamente alheia a tudo aquilo que nós entendemos como sabedoria humana. Então é uma saga que acontece com o encontro desse ser que habita as profundezas do mar, mas originalmente ele não veio ali das profundezas do mar. Nós vamos então passar para um outro conto, que é Nas Montanhas da Loucura. E nas Montanhas da Loucura, toda a passagem para esse outro mundo se dá através da busca de uma cidade nas regiões geladas, mas os seres que vivem ali dão sinais de que eles vieram, talvez, do portal, né, do momento de transição mais horrível e mais ignoto, mais estranho, que é a infinitude daquilo que existe para além das estrelas. O espaço mais profundo de todos, que ali então vieram os seres mais primordiais, que existiram antes da existência do homem, que existiram antes da existência desse universo conhecido. Então, as inscrições que esses seres deixaram nessa cidade atestam a origem alienígena desses seres. Então, nós passamos... Primeiro nós temos a transição para os infernos, depois nós temos a transição para os mares e oceanos, agora nós temos a grande iniciação, que é a transição para o espaço profundo. Aí nós vamos encontrar o terceiro momento do horror cósmico, que é a passagem a esses dois universos. Na parte 7 da narrativa, da novela Nas Montanhas da Loucura, nós temos ali, e eu sugiro que essa parte 7 seja lida observando um desenho que o Lovecraft fez à margem do texto manuscrito justamente dessa parte 7 dessa grande novela. Ali existe um desenho que mostra a seriedade e a profundidade com a qual Lovecraft criou os seus seres. É um desenho que combina uma série de organismos conhecidos da zoologia, conhecidos da biologia, que são amalgamados. É criada uma verdadeira combinação híbrida de seres que foram cuidadosamente estudados para poder criar, então, a realidade desses seres que viveram nessa transição entre o espaço, entre o mar e entre a terra. É um trabalho ali vamos dizer, de arqueologia. Você, com uma lupa, procurar nesse desenho, você vai encontrar, por exemplo, referências a tentáculos dos crinoides, que são organismos que existem no mar. A existência na ponta desses tentáculos existem olhos, não olhos de um ser invertebrado, acéfalo, mas órgãos de um ser que traz uma sabedoria. E esses tentáculos, por sua vez, estão acoplados num ser na forma de um barril, que lembra outros seres marinhos. Então, com esse pequeno desenho do Lovecraft, você pode fazer uma espécie de história evolutiva e paleontológica de seres que viveram no passado. Essa, para mim, é uma coisa simplesmente genial, que é você contar uma história fantástica acoplada a uma história que a própria teoria da evolução traz como as origens a origem de toda a vida a partir de uma substância protoplasmática e gelatinosa que esteve nas origens. Fechando esse itinerário, esse ciclo que eu estou sugerindo de leitura, eu sugeriria que você lesse e lendo o livro todo, identificasse como se fosse fechar um ciclo que saiu dos infernos e volta ao mesmo inferno. Não se trata do inferno cristão, do inferno bíblico, mas de uma coisa que pode existir a alguns metros de nossa casa. E nessa descida aos infernos é retirado desse lugar um objeto que tem essa possibilidade de criar um contato com esses seres primordiais. Trazer dos infernos um objeto para o nosso mundo é algo que vai ser algo cujo preço será muito alto, né? Também não vou dizer o que acontece com esses usurpadores de uma entidade que vem do mundo subterrâneo, e isso mostra uma coisa que eu diria que é universal no Lovecraft, é que todos os humanos que tentaram fazer um contato com esses seres,
eram justamente as pessoas de uma índole mais degenerada, eram pessoas que se deixaram usar como pessoas supersticiosas que na verdade foram instrumentos desses ancestrais, e o fim dessas pessoas sempre é abominável, né? Ela não inspira que as pessoas, apesar de muita gente levar isso tudo muito a sério, no sentido de acreditar que existe um poder mágico naquilo que é a ficção do Lovecraft, não poder mágico simbólico, mas um poder mágico objetivo. Lovecraft diria que isso é uma superstição inaceitável, mas essas pessoas são quase sempre que vão pagar um preço muito caro por se deixar usar por esses seres que não podem ser dominados. Eles não podem, as pessoas vão atrás de poder, as pessoas vão atrás de algum tipo de influência, quando na verdade não se pode obter nada de bom do contato com esse mundo que o Lovecraft pintou, que ele criou nessa sua grande obra, que agora então, para quem já conhece, vai se deleitar com essas novidades, e para quem não conhece, pode fazer o seu próprio roteiro, e eu faço essa sugestão. Muito obrigado.